Queremos agora convidar a escola estadual de Norte Maris, certo? Uma representação da escola. Infelizmente, o ônibus que estava para trazer os alunos aqui roubaram a bateria do ônibus, né? Certo? Nesse final de semana. E, devido a chegar a notícia lá, terminou vindo só uma pequena representação. Certo? Mais qualificada de que passagem. Enquanto o pessoal se organiza aí, eu vou rapidamente dessa homenagem a todos os três, eu vou ler aqui. Tudo vira outra história de Salizete Freire Soares. Cadê a sementinha que caiu no chão da terra? É aquele arvoredo que nasceu por trás da serra. Cadê a largata que morava no Xaxim? É a bela borboleta que sobrevoou o jardim. Cadê o leite quentinho que foi retirado da vaca? Virou um gordo queijo e um copo de coalhada. Cadê o meu sapatinho que deixei um dia aqui? É a pesada pegada que circula bem ali. Cadê o único ovo que sobreviveu no ninho? Virou no dia para noite, do dia para noite um pequeno passarinho. Cadê o finíssimo trigo que botou pelo pendão? Fui parar na padaria e virou gostoso pão. Cadê o algodão doce que foi colhido no roçado? Virou comprida casaca de nossos antepassados. Cadê aquela frutinha que crescia no terreiro? Virou um geladinho no carro do sorveteiro. Cadê o teimoso aluno que subia no coqueiro? Virou profissional, foi pro corpo de bombeiros. Cadê o milho sequinho que guardei atrás da porta? Pulou no fogo quentinho e virou doce pipoca. Cadê a pedra brilhante que se escondia na gruta? É hoje a joia mais cara que moça rica desfruta. Cadê a nuvem bem grande que parecia pesada? Caiu em forma de água, deixando a rua alagada. Cadê a bela roseira que floresceu no quintal? Virou um buquê de noiva e durou pouco, afinal. Cadê o meu avôzinho de bengala e de chapéu? Virou uma estrelinha e foi lá no céu. Tudo virou outra história, Salizete Freire Soares. Professora Amanda, quero apresentar aqui a professora Amanda. O professor Breno Lobato, por favor, aqui. E a professora Francisca, a supervisora, a coordenadora, né? Coordenadora pedagógica, certo? Que prontamente, certo? Assumiu isso aqui. Essa tarefa, né? Difícil então, em 2 aulas, inclusive, viu? Porque tivemos problemas de trabalhar esse conteúdo aqui. Boa noite, gente. Nós somos da Escola Estadual Senador de Narte Maris, que fica lá em Mãe Luísa. Uma comunidade muito legal, muito bacana mesmo. A gente queria agradecer o convite de Ivan, né? É uma oportunidade muito, muito bacana a gente estar aqui, trazer os nossos meninos para participar desse evento, porque muitas vezes a gente pensa que a literatura, que o escritor é uma coisa muito inalcançável, uma coisa muito distante da nossa realidade. Então é muito, muito importante para eles ter a chance de estar aqui e conversar e ouvir e ver que escritor é gente, poeta é gente, todo mundo é gente, e que ninguém morde. Então, a gente fez um trabalho essa semana de leitura, né, de algumas obras dos autores aqui, e algumas outras também que Ivan fez a gentileza de deixar lá para a gente. E os meninos têm algumas perguntas, na verdade, para fazer. E é isso que a gente preparou só para hoje. Eles teriam a oportunidade de esclarecer algumas curiosidades e conhecer. Isso. Exato. Ok, som. Boa noite a todos. Boa noite. A minha pergunta é direcionada a Clotilde Tavares. Eu gostaria de saber qual o conselho que a senhora daria para um jovem, uma jovem aspirante a escritor. Qual é o seu nome? Meu nome é Micaela. Oi, Micaela. Conselho.
Escreva. Quer ser escritor? Escreva. Não tem faculdade formando escritor. Faculdade de escritor, não existe isso. Não tem escola de escritor. Escritor se faz escrevendo. Vai escrevendo. Ah, não ficou bom, não tem nada não, é assim mesmo. A gente começa escrevendo mal e vai apurando. A primeira vez que você dançou mal. Primeira vez que você beijou mal. Aí a prática vai desenvolvendo a expertise. E leia. Não existe um escritor sem ser leitor, do jeito que não existe um músico que não ouve música, não é? Então, escritor tem que ler. Ler e escrever são duas faces do mesmo processo, principalmente para o escritor. Eu leio muito, muito mesmo. Leio mais do que escrevo, tá? Então, o conselho é esse. E vá fundo, acredite no que você quer fazer. Professora Amanda, vamos combinar uma data, eu vou na sua escola, viu? Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda e queria fazer a pergunta para a Salizete. Qual a sua inspiração para escrever o livro Reconto que Passa? Eu vou entrar na mesma história que eu acabei de dizer. Eu não uso muito o termo inspiração, mas a gente, como lê muito, e o mundo já está contado, a roda já foi inventada, a gente não precisa mais ser criativo, a gente não precisa ser mais original, a gente precisa ser criativo. Vou dizer uma coisa a você. O maior personagem de Monteiro Lobato é um boneco que virou, é um sabugo de milho que virou gente e uma boneca de pano que virou gente. Nos clássicos mundial, a gente já tem Pinóquio, que é um boneco de pau que virou gente. Então, a roda já foi inventada. Você pode ser escritor sem precisar querer inventar a roda. Basta você pegar a roda e dar outro movimento. E existem muitos movimentos na natureza. O movimento de crescer é um, o movimento de engordar é outro, de se deslocar, de dançar. Então, os movimentos parafísicos é até da água encrespada no mar. O movimento é esse. E ler é a melhor inspiração. Todas as vezes que eu termino um livro, eu digo assim, ah, meu Deus, por que eu não pensei nisso? Mas eu posso pensar naquilo. Aí eu faço de outro jeito. Quando eu li Eduardo Galeano, eu disse, ele nunca me leu, como é que pode? Mas a ideia é a única do livro meu, Tudo Vira Outra História, ou Reconto que Passa. Então, você perguntou sobre o reconto, né? O reconto foi uma história da oralidade. Quando eu era criança, e nunca tinha mesada, como os filhos hoje têm dos pais, eu saía contando história nas casas. Antigamente eu tinha vergonha de dizer isso. Mas eu, de noite, o pessoal já ia e dizia, por quanto você vai lá em casa contar história? E eu mentia muito, inventava muita história. Que eu nunca via aquilo e dizia... Era história de Trancoso. E eu via da oralidade os versos de cordel. Então eu tenho até um romance dizendo... narradora particular. Eu saía narrando. Então as mães iam para a missa e eu ficava contando história para os filhos. Então Reconto que Passa era uma forma de interagir. A janelinha abre, a janelinha fecha, que era cantando. Aí eu inventei que a árvore também tinha vida, mais do que a janela, e observou aquilo. E isso, há uma interação também, hoje, da minha visão da própria filosofia. Porque a gente passa a ter a empatia pelo outro. A representação simbólica daquele livro é a empatia. A janela abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, não é uma coisa normal. Então ela estava louca. E aí a árvore quer ajudar. Por que você está abrindo, fechando, abrindo, fechando? E a árvore ajuda da maneira dela. Só que outro ser vem e interage com a árvore. E isso vai formando uma cadeia. E essa cadeia também está na física, que eu não posso botar isso para a criança. Porque o que tem em mim tem na mosca. O alfabeto é um só. Para constituir um rio e constituir uma pessoa, tem os mesmos.
elemento com as suas complexidades. Entendeu? Por isso que a física diz que a gente não pode matar nem os insetos, que a gente quebra a cadeia. Porque a linguagem universal da física quântica é uma só. O que tem em mim, com certeza tem na espécie humana, mas também tem nas outras espécies. Tem no reino mineral. Tem até um poema que diz que o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, mas só desperta no homem. Então é esse despertar que a gente tem. Boa noite a todos. Meu nome é Priscila e a minha pergunta é para Zé Martins. Como você concilia o lado subjetivo da poesia com a sua carreira nas ciências exatas? Beleza. Olha, você vê como as coisas são dirigidas, né? Primeiro, me deixaram no meio de dois potenciais incríveis, né? Depois vem essa pergunta, mas tudo bem. Vamos lá. É assim, ó. Estava conversando aqui com o Sazeta que a questão o tempo é muito pouco, a gente quer falar mais coisas. Aí, quando ela fala Diva fala uma coisa, a gente aparece vontade de falar. Quando ela fala alguma coisa, aparece outra vontade de falar. Talvez quando eu falo alguma coisa, aparece para elas também, né? Então é muito complicado. Você vê a importância que um evento desse tem. A importância que um evento desse tem de não conseguir chegar aonde a gente quer. É a verdade, que a gente queria falar mais. Eu queria falar mais, ela queria falar mais, ela queria falar mais. Mas infelizmente o tempo é complicado, né? Mas, por outro lado, nós temos esse compromisso, se vocês quiserem, eu acho que vão querer, nós irmos à escola de vocês. Certo? E vamos bem, né? Ó, eu tentei enganar aqui, mas como foi a pergunta mesmo? Assim. Como você... Ó, não, assim, eu sei. Veja bem. Assim, a gente, olha, veja bem, eu tenho uma coisa bem concreta a dizer, e eu sempre prezo por isso, para dizer as coisas que eu penso. Por exemplo, eu faço poesia por inspiração. Eu faço música por inspiração. Certo? Já tentei, eu tento fazer alguma coisa assim, ei, passa assim, eu não consigo de jeito nenhum. Poesia desse jeito. Quando eu vi que, para mim sobreviver, a poesia não era o fundamental, eu fui para o academicismo. Só que quando eu cheguei no academicismo, o que acontecia? Eu vi que o academicismo ele é cruel, ele é mentiroso. Você passa uma farsa para a sociedade que você não é aquilo. Você tem que ser falso para a sociedade, ser um falso para a sociedade, como um acadêmico, como um engenheiro, um doutor, não sei o quê. Não tem nada a ver, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Eu não sou um... Por quê? Eu assumi a função de quê? Assumi a função de um engenheiro. Eu assumi a função de um gari. E aí, qual é a diferença? Nenhuma. Só que nós não sabemos perceber isso aí. Então, quando com essa dualidade, para mim foi uma questão de pirraça, talvez. Uma questão de dizer, não, vou mostrar para a sociedade que eu posso ser os dois. Só que eu não poderia ser os dois numa determinada época, quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu entrei na universidade, eu não podia ser o quê? Eu não podia ser um poeta e um engenheiro. Se eu fosse um poeta, eu não tinha como sobreviver. Se eu fosse um estudante universitário, eu tinha como ser professor e manter a minha faculdade. Por quê? Porque eu venho de uma família que não tinha condições de manter a minha faculdade. Apesar de ser numa faculdade pública, mas mesmo assim, tinha gastos. Certo? Eu acho que todos que passaram aqui, a maioria dos que estão aqui, passaram por universidades públicas, né? E, no entanto, a gente sabe como são as coisas, né? Eu tive a oportunidade de ir para assistir aula, pedi ao motorista do ônibus, eu morava nas Rocas, pedi ao motorista do ônibus, dá para mim ir para o ônibus, entra aqui na frente, que na época era uma borboleta atrás. Quando ele dizia que não, entrava atrás, quando chegava na universidade, eu pulava pela porta traseira, e ficava, ei, malandro, não sei o quê. Mas eu ia assistir minha aula. Então, se eu comparar essa coisa da inspiração com a minha questão profissional,
Profissional, as duas são profissionais, né? Primeiro eu optei pela poesia, depois eu optei pela sobrevivência. A engenharia, para mim, foi a sobrevivência. E a poesia foi o modo de viver, de ser feliz, de viver de bem comigo. Então, eu responderia assim a você. Eu naturalmente conciliei essas duas coisas para viver tranquilo, certo? Para chegar assim, pegar um cara desse, ei, vamos lá para casa, ele vai chato pra cacete, esse cara é Pedro Grilo. Mas vai lá para casa no maior amor, ele me ama, né? Agora, ele me ama tanto, mas gosta mais da minha cachorra. Por incrível que pareça, gosta mais da minha cachorra, que é Belinha, né? Uma labradora, ele gosta mais dela do que de mim, mas é danada mesmo. Então, veja bem, eu sei falar assim, não sei falar de outra maneira, certo? Então, eu não sou tecnicista, eu sou humano. Eu faço o que eu gosto, o que eu quero, certo? Às vezes até chateio os meus músicos, estão tudo ali, tudo em raiva comigo, porque a gente tem que tocar de 4 horas. Essa hora ninguém está tocando ainda. Mas eu particularmente, eu vivo assim, da inspiração, do humanismo, sofro, dos sentimentos, e as pessoas assim como eu sofrem mais do que os tecnicistas, certo? Respondi? Então um beijo para você. E me convido que eu vou para lá.